Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre Primary Constructors, ou construtores primários, um recurso que vai chegar no C# 12 em novembro desse ano, mas que a gente já consegue dar uma olhada agora. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 10 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Agora bora lá, dar aquele mergulho nas novidades do C# 12, Primary Constructors. Bom, pessoal, antes de começar, vocês já sabem, né? Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal para ajudar o nosso trabalho e também segue o Balta lá nas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição e não esquece de fazer parte do nosso Discord, a gente sempre posta conteúdo muito bacana no Discord, estamos com mais de 7.000 membros lá. Vale muito a pena, eu tô todo dia por lá, então se quiser bater um papo comigo, lá é o lugar certo. Pra gente começar aqui, é importante entender que essa funcionalidade que eu vou mostrar aqui, ela vai estar presente só no C# 12, que sai em novembro desse ano. Como é uma versão preview do .NET 8 ainda, né, preview 3 do .NET 8, que eu tô aqui nessa máquina, pode ser que haja modificações nessas funcionalidades até a saída dela em novembro desse ano, tá bom? Ano 2023, caso você esteja assistindo no futuro esse vídeo, ou no passado, seria um tanto perturbador. Mas de qualquer forma, se você quiser testar, vem comigo que eu vou te mostrar como instalar, como configurar seu ambiente aqui para você poder testar essa e futuras novidades do .NET. Lembrando que essa é uma versão preview, tá? Uma versão que não é nem beta ainda. Depois a gente vai ter uma versão mais recente aí, eu vou trazendo tudo para vocês nos detalhes. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, download do .NET 8, tá? Então vem em .net.microsoft.com, clica em download. A versão atual é a 7, ele não vai aparecer a 8 aqui, tem que clicar em All .NET Versions, ele vai vir para essa página aqui, né, para a página com todas as versões do .NET, e eu vou selecionar aqui o .NET 8 para fazer o download, tá? Você seleciona depois o ambiente que você tá. Eu estou no Mac M1 aqui, então vou baixar a versão ARM64. Feito o download, é aquela maravilha, né? Continue Install, ele vai pedir a senha aqui no meu caso. Vamos colocar a senha para ele e aguardar a instalação. Tomar uma aguinha enquanto instala. Feito isso, você pode abrir um terminal aqui e executar ali, ó, um .NET --version, né, para ver a versão atual do .NET instalado. E aqui apareceu a 8.0 preview. E se você quiser, você pode executar um .NET list SDKs para ver as SDKs instaladas, né? No meu caso tem a 6, 7 e a 8 aqui. Eu já estou com um projeto aberto aqui, que foi criado com .NET 7. Se você quiser criar um projeto com .NET 8, é só executar o .NET New e o tipo do projeto, tá? Se você quiser especificar uma versão do .NET, você faz um .NET New console, por exemplo, no caso, né? Essa mesma linha que eu usei aqui. E no fim você coloca um "-f" e especifica o framework, NET 7.0, tá? NET 8.0, tá bem? Se você deixar sem essa flag aqui, ele vai pegar a última versão do framework instalada, que no caso agora é a 8. Bom, no nosso projeto aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é editar o nosso CS Project aqui e habilitar as funcionalidades tanto do .NET 8 quanto C# 12. Eu comentei sobre isso no vídeo anterior também, vale muito a pena dar uma olhada lá para entender um pouco mais sobre LTS, runtime, lado a lado do .NET, como que ele funciona aí. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar o Target Framework para 8.0, .NET 8.0, e eu vou colocar aqui uma flag no Lang Version como preview. Vou deixar essa flag aqui como preview para suportar os itens mais novos aqui do C#. Então, mesmo o .NET estando na versão 8, ele dá target para C# 11 e não para o 12, tá? Para você testar as novidades do C# 12, você tem que colocar o Lang Preview aqui. E o Rider aqui no caso, ele já me avisou, falou, ó, não tem uma SDK compatível ainda com essa versão que você está usando, que é a versão 8. Então não tem muito o que fazer aqui. Os códigos que a gente escrever, alguns vão compilar, outros vão dar erro, mas todos vão aparecer aqui com aquelas cobrinhas vermelhas embaixo ali, né, dizendo que tem algo errado, porque o Rider de fato não vai conseguir entender essa sintaxe ainda. A sintaxe máxima que ele consegue olhar aqui é a do C# 11 e a gente está usando C# 12, tá bom? Só complementando, também tem um artigo meu onde eu contei sobre essa novidade, vou deixar o link passando aqui, e tem um paper que eu escrevi sobre o .NET 8, passado, presente e futuro do .NET, também tem os links aqui na descrição, bastante material já para vocês estudarem C# e .NET aí. Mas beleza, pessoal, entrando no assunto de construtores, né, o que é um método construtor? Para que serve um método construtor? Toda vez que a gente tem aqui um public class student, por exemplo, né, pode ser qualquer classe isso,
Para a gente ter um método chamado de método consultor, a gente simplesmente cria um método, ele pode ser public, protected, private, não tem problema, tá? E tem que ter o mesmo nome da classe. Então, olha que estranho que esse método fica. Se a gente olhar esse método aqui, ele não tem um retorno. A gente não tem um public void, né? Um public string, não tem nada. Inclusive, se eu tentar colocar um public void aqui, ele não deixa, tá? Por ter o mesmo nome da classe. Então, o método construtor, ele tem essa característica. Ele não tem um retorno e ele sempre vai ter o mesmo nome da classe. Então, student aqui, student aqui. E qual é a diferença desse método, né? Por que esse método é especial? Porque ele vai ser sempre executado. Então, se eu colocar aqui um console.writeLine, por exemplo, passei aqui, quem nunca debugou assim, que atira a primeira pedra. E se eu fizer isso aqui, ó, var student igual a new student, se eu fizer uma simples instância do student aqui, ele já vai executar esse código aqui abaixo para mim, tá? Deixa eu rodar aqui no terminal, .NET Run, e ele apareceu aqui, ó, passei aqui. Então, ele executa, né? Esse método ele é executado sempre que uma classe é criada. Existem alguns pontos negativos e positivos sobre métodos construtores. Primeiro ponto positivo, você pode explicitar tudo que você precisa para construir uma classe já no construtor. Então, se eu preciso, por exemplo, de um nome, se o nome é obrigatório aqui para o meu aluno, por que não definir aqui o nome como obrigatório e fazer essa passagem já aqui, ó, que é muito mais fácil. Toda vez que eu for construir um aluno agora, ele já me deu um erro aqui, ele falou, olha, não consigo construir um aluno sem um nome. Então tem que passar um nome para ele aqui. Então essa é uma vantagem, você poder explicitar, você poder melhorar a visibilidade do seu código nesse ponto. Desvantagem é que tudo que é executado aqui, ele está prevenindo o seu objeto de ser instanciado. Enquanto esse método está sendo executado, a instância do seu objeto não foi criada. Então se você demorar muito, se você fizer coisas muito massivas aqui dentro do construtor, corre o risco da instância do seu objeto ficar lenta. E se você precisa de milhares e milhares de instâncias desse objeto, obviamente isso daí em larga escala pode afetar a performance da sua aplicação. Então normalmente eu gosto só de passar os parâmetros aqui que eu preciso e pronto. Nem validação às vezes eu não aplico aqui dentro, tá? Acabo aplicando fora, acabo criando um método chamado validate para fazer a validação depois. Mas é um assunto para um outro vídeo. Se você quiser saber mais sobre validação, Fluent, Domain Notification, deixe seu comentário aqui que eu preparo o material. Bom, sabendo o que é um construtor, quando a gente trabalha com structs e records, a gente tem a possibilidade de criar o que a gente chama de construtores primários. Então eu posso vir aqui e criar um record chamado student, e na declaração desse record já dizer que eu tenho um string name. Inclusive, se eu fizer nesse formato aqui, ele vai reclamar aqui para mim. Vai falar assim, olha, você não quer renomear esse name aqui, ó, para name? Tá? Ele fala isso por quê? Porque isso daqui já é uma propriedade dentro do student. Então, quando eu faço uma instância aqui, ó, var student igual a new student, eu preciso passar o nome, já é obrigatório que eu passar o nome. E quando eu acesso o meu student ponto, eu já tenho o name aqui dentro. Tá? Então, olha, eu já posso acessar o nome aqui. Tá? Então, se eu colocar name com N minúsculo aqui, eu tenho que colocar name com N minúsculo aqui também, o que ficaria ruim, né? Então, particularmente, nesse caso, ele dissoa um pouco, porque normalmente a gente usa parâmetros iniciando com minúscula, e aqui é um pouco contra-intuitivo, porque a gente tende a usar com maiúsculas, tá? Mas, em suma, esse é o construtor primário, esse é o recurso que a gente tem, que já existe para struct, já existe para records e que está chegando agora para classes no C Sharp 12, né? Tá chegando agora não, vai chegar em novembro no C Sharp 12 para classes. Em resumo, o que a gente vai poder fazer é isso daqui, ó, person como um record, então isso aqui vai funcionar, um struct como person também vai funcionar, e agora um class person assim vai funcionar também. Então, ó, esse é o novo recurso aqui que a gente tem, ó, esse último item aqui, tá? Esse é o recurso da classe que a gente tem, o primary constructor. Só que tem alguns detalhes que diferenciam o uso do primary constructor em classes dos primary constructors em records e em struct. Para exemplificar melhor essas diferenças, é interessante a gente notar primeiro que eu posso tanto criar um construtor primário de uma forma mais primitiva aqui, né, de uma forma mais reduzida aqui, com uma sintaxe reduzida, onde eu já informo de cara as propriedades que eu quero ter, e coloco um ponto e vírgula aqui, ó, já finalizo tudo, falo, olha, minha classe é assim, pronto, acabou. Mas eu também posso ter essa mesma sintaxe do construtor primário
e fazer a expansão dele, ó. Então eu tenho aqui a minha classe, só que no fim eu não coloquei o ponto e vírgula, então eu consigo expandir e ter mais comportamento dentro da minha classe. Então você não é obrigado a usar sempre essa sintaxe aqui de cima. Eu sei que isso é muito comum no caso de records, por exemplo. Você quer criar um objeto muito mais simples, mais direto. O record para esse cenário é fantástico, inclusive o record com primary constructors fica sensacional. Porém, para a classe, talvez o primary constructor faça sentido, mas ainda assim você queira ter algum comportamento dentro da classe, tá? Não queira ter uma classe anêmica, queira ter algum comportamento dentro dela. Nesse caso, você pode estender também o comportamento dos primary constructor, né, e ter ele junto a uma classe com corpo de uma forma normal. Uma outra diferença que existe para os construtores primários nas classes é a questão da instância e das propriedades. Se eu instanciar aqui um name, tá, eu consigo passar as informações aqui para ele, só que quando eu tento acessar as propriedades dele aqui, essas propriedades não existem. Isso porque os construtores primários trabalham nas classes de forma diferente de como eles trabalham nos structs e nos records. Então aqui ele não cria para a gente as propriedades de uma forma automática. Para ter as propriedades aqui, a gente precisa criar o corpo da nossa classe e em seguida criar as propriedades. Por sorte, aqui, né, deixa eu nomear eles aqui de forma diferente, com first name e com last name. Por sorte, a gente tem um encurtador aqui dentro, onde eu posso apontar um item publicamente, como no caso first name, para um item que está privado, que é o first name. Como eu comentei, a sintaxe aqui ela sempre vai ficar errada, não tem problema, tá? A partir disso aí eu consigo acessar o first name, porque eu tenho o first name público aqui dentro do meu nome. Lembrando que esses itens aqui, ó, eles são criados de uma forma privada, por isso eu até coloquei eles com letra minúscula aqui dentro para a gente conseguir entender esse conceito, porque isso muda da implementação de structs e de records para implementação aqui nas classes, tá? Não sei se isso vai continuar até a versão final, mas até o momento é assim. Outro ponto interessante que a gente pode usar dentro dos construtores primários aqui é a herança. Então, se você quiser criar uma classe que estende essa outra classe aqui, você pode. Eu posso vir aqui e criar uma classe student, porém, quando eu for instanciar, quando eu for herdar de uma outra classe que tem um construtor primário, eu sou obrigado a informar as propriedades para ele. No caso aqui, o first name e o last name. Então, se aqui no nome eu tenho first name e last name, eu sou obrigado a informar isso aqui. Então, quando eu faço já a herança do student aqui, né, quando eu herdo de name aqui, eu já preciso passar o first e last name. Então, eu basicamente sou obrigado a receber aqui o first name e o last name, né, para passar eles aqui para o nome. E aí você deve estar se perguntando como fica a relação, a instância dele aqui, né? Então, se eu vier aqui e criar um novo student, eu preciso passar o grade aqui, as notas, né? Vou colocar aqui nota 10. E dentro do student agora, eu vou ter ainda o first name, eu vou ter o student.lastName, mas eu não vou ter o student.grade, tá? Eu não vou ter esse grade que a gente criou aqui, porque ele não foi passado, tá? A gente não informou ele publicamente. Novamente, para eu fazer isso, né? Para eu passar ele publicamente, eu preciso colocar ele aqui, ó. Então, public int grade é igual ao grade, tá? Agora eu tenho acesso ao grade aqui. E para finalizar aqui, ainda tem um outro cenário onde eu quero ter um construtor, por exemplo, parameterless, um construtor sem parâmetro aqui dentro do meu student. Será que isso é possível aqui com primary constructors? É claro que é, né? Eu posso vir aqui, ó, e criar um construtor parameterless, ou um construtor sem parâmetro aqui, ó, com um public student só abre e fecha parênteses. Então esse construtor aqui ele permite que eu crie instâncias do meu student sem nenhum parâmetro. Então posso vir aqui e fazer um var s igual new student. Então isso aqui agora é permitido, o que antes não era. Eu precisava informar sempre um nome, né, um primeiro nome e um último nome. Então eu posso mesclar os dois. Eu posso ter uma classe aqui que ela faz uso dos primary constructors e mesmo assim ter um construtor sem parâmetros dentro dela. Isso é plenamente possível. A única coisa que eu preciso fazer quando eu tenho um construtor parameterless aqui, suprir a necessidade da herança. Então, se eu estou herdando aqui, ó, do name, e eu passo para ele um first name e um last name, tá? Eu não vou conseguir ter esse construtor sem passar nenhuma informação para o meu construtor base, tá? Sem passar nenhuma informação para o name, que é o objeto que eu estou herdando. Então, eu preciso aqui usar o dois pontos e passar essas informações para o meu item base. No caso aqui, a implementação ficou assim, dois pontos this,
tá? Então a implementação com this aqui, ela está se referindo a esse mesmo construtor aqui, ó. Então ele está chamando esse mesmo item aqui e aí ele vai passar 3 informações aqui que são obrigatórias. Então o construtor parameterless aqui, ele fica mais como um syntactic sugar aqui, né? Ele fica com um método complementar aqui para que ninguém precise informar nada na hora de instanciar um student e a gente se encarrega de colocar os valores padrão. No fim vai sempre passar por esse construtor aqui, ó, tá vendo? Ele está chamando esse mesmo, né? This é este. E ele está passando aqui o valor first, last e 5. Então eu sou obrigado a passar algum valor. Como eu não tenho valor nenhum, já que esse construtor é parameterless, eu resolvi passar esses valores fixos aqui. Seriam como valores padrões aqui para esse construtor. Mas e aí? O que você achou desse recurso de Primary Constructors, né? Desse primeiro preview aqui do Primary Constructors para o C# 12. Você está achando legal essas novidades aí do .NET, do C# 12? Você ficou empolgado com o que eu mostrei aqui? Deixa seu comentário aqui, que é muito importante para a gente fomentar esse assunto e esse vídeo. Não esquece também de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo aqui para ajudar o nosso canal e seguir a gente nas outras redes sociais, participando, claro, do nosso Discord, batendo um papo comigo, que eu tô todo dia por lá, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.